A paz do Senhor, amados. Este é mais um culto que vai ter início hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020. Como é do conhecimento de todos, o Presidente da República fez a segunda prorrogação do estado de emergência. Portanto, ainda vamos ter que continuar confinados nas nossas casas. Por isso, é importante continuarmos a fazer cultos desta maneira, como tem acontecido. Não temos oportunidade de nos congregarmos na igreja. Não temos oportunidade de nos visitarmos, porque, na verdade, a questão da pandemia do coronavírus obriga a que estejamos todos em casa. Só saímos em caso de extrema necessidade. Então, eu estou em casa. Acredito que você também está em casa. Através deste meio, YouTube, Facebook e WhatsApp, nós nos comunicamos. Minha amada irmã, meu amado irmão, quero convidar a si para fazer parte deste culto. Um culto que eu acredito que Deus vai abençoar. Por que digo assim? Porque quando nós prestamos atenção, quando nós nos colocamos diante do Senhor, atentos para ouvirmos a sua voz, apresentando também a nossa adoração a Ele, o nosso louvor a Ele, isto é agradável a Deus. Para começarmos o nosso culto, eu quero convidar a si para uma oração. Oremos. Obrigado, Pai Todo-Poderoso. Eu quero te louvar, quero te agradecer pelo cuidado que tu tens tomado da minha vida e de todos aqueles que te buscam e de toda a humanidade, Senhor, que tem sido protegida por ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu chego a ti no Espírito de Deus, rogando, Senhor, para que continue operando, continue, Senhor, atento às orações, às preces que têm sido feitas pelos teus filhos. Senhor, de muitas formas, receba, Senhor, o nosso jejum, receba, Senhor, a nossa prece, receba, Senhor, as muitas petições que têm sido feitas em prol, Pai Santo, da vida das pessoas. Eu quero mais uma vez continuar, Senhor, pedindo a tua bênção sobre aqueles que estão sofrendo no leito do hospital, nas casas e em diversos lugares, Senhor, precisando de socorro. Pai, olhe para eles e os abençoe. Socorra-os, Senhor. Quero, Pai, pedir neste momento a favor daqueles que estão padecendo da Covid-19, estão padecendo do coronavírus. Meu Deus, peço para que olhe para eles, Senhor, e os abençoe. Rogo, Pai, pela América, rogo pela Ásia, rogo, Senhor, pela Europa, rogo, meu Deus, pela Oceânia e Austrália, e rogo pelo meu continente, a África, rogo pelo meu país, Senhor, que possa, ó Deus, estender a tua mão para abençoar a humanidade. Senhor, continuo rogando agora para que possa dar maior conhecimento aos cientistas, para que descubram e criem, Senhor, uma vacina, um medicamento contra a Covid-19. Em nome de Jesus, eu rogo para que possas abençoar este culto que agora vai iniciar. Abençoe todos quanto vão fazer parte, direta ou indiretamente, neste culto.
Abençoo tudo quanto vai acontecer neste culto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Assinato Amimo e Teresa Matola são duas irmãs que vão nos apresentar um dueto a partir da nossa igreja que se encontra lá em Sussundenga. Vamos poder acompanhar. Agora convido ao nosso diácono Shadraque Francisco, daqui de Chimoio. Ele vai nos trazer a leitura do Salmo e uma oração. Irmão Shadraque, por favor, pode nos apresentar. A Senhora Igreja do Senhor, quero convidar a amada Igreja, junto compartilharmos a leitura da Palavra de Deus, que se encontra nos Salmos 142, seu verso 5. Assim diz a Palavra: A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. De seguida, convido a amada Igreja a procedermos uma breve oração em prol da leitura da Palavra. Oremos. Graças te damos, soberano eterno, bondoso e misericordioso, Pai celestial, onipotente, onisciente, onipresente, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos pela tua presença, pela leitura da palavra que o Senhor nos concede, ó Pai, nesta linda, preciosa hora. Pai, nós te agradecemos também, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos concedido. Pai, tudo entregamos nas suas benditas mãos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está ali é o nosso irmão Ezequiel. Ele é um jovem que trabalha em Nampula.
E nós pedimos para que ele nos trouxesse um testemunho. Portanto, agora o nosso irmão Ezequiel vai nos apresentar o testemunho. Vamos acompanhar. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor ao Departamento dos Pais, ao Departamento das Mães, aos jovens, aos adolescentes, ao Departamento do Louvor, às crianças, ao povo de Deus em geral. Sintam saudados em nome de Jesus Cristo. Permita-me também fazer uma saudação muito, mas muito mesmo especial ao nosso querido pai, ao nosso pastor, ao pastor coordenador, que incansavelmente, dia após dia, ele não mede esforço para o nosso crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido pastor, a sua família e a obra em nome de Jesus. Queridos, aqui fala o irmão Ezequiel, jovem da IEVC e um dos integrantes do grupo Varões da Fé, atualmente residindo na cidade e província de Nampula por motivos profissionais e porque a saudade ela bateu mais forte nesta noite. Eu vim saudar a igreja, eu vim saudar de uma forma especial ao povo de Deus nesta noite. Eu vim dar aquele meu abraço apertado ao povo de Deus, que recebam a minha saudação, que recebam a saudação da IEVC Nampula, que recebam a saudação do povo de Deus daqui de Nampula, em nome de Jesus Cristo. E felizmente cá nós também estamos em quarentena, uma situação que se verifica quase por todo o país. Mesmo estando em quarentena, isto em nenhum momento constituiu motivo para eu deixar de louvar a Deus, para eu deixar de engrandecer o nome santo do nosso Senhor Jesus, para eu deixar de glorificar, para eu deixar de buscar a sua presença, para eu deixar de ler a palavra do Senhor, para eu deixar de compartilhar a palavra do Senhor nas plataformas online, para eu deixar de jejuar. Em nenhum momento constituiu motivo. E eu aproveito a minha quarentena exatamente para me aproximar a Deus, para poder estar mais perto dEle, para poder mais estar próximo dEle, para poder dia após dia aprender mais do Senhor. E porque a igreja sou eu, a igreja sou eu. E a Bíblia diz que nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo. E eu aproveito a minha quarentena exatamente para poder me aproximar a Deus. E se eu não fizer isso, se eu não estar próximo de Deus, se eu não procurar me fortificar, eu tenho certeza que ninguém fará isso para mim. Então, é obrigação minha, eu, dia após dia, me aproximar da presença de Deus. E só para ter uma ideia, a cidade e província de Nampula e um pouco por toda a região norte do país, ela é dominada exatamente pela região muçulmana. Então, um cristão, se ele não procura se fortificar verdadeiramente, ele desfalecerá da fé. E, queridos, de uma forma especial, eu vim nesta noite para poder encorajar a amada igreja, para poder encorajar a amados irmãos a não desfalecer na fé. Não importa as circunstâncias que vivemos, não importa a situação da pandemia, nós temos que continuar firmes na presença de Deus. Nós temos que continuar firmes na palavra do Senhor. Mesmo que a situação continue a tornar-se mais crítica, mesmo que o número de casos continue aumentando,
Nós temos que segurar firme na palavra de Deus. Não desista, não desfaleça. Procure se aquecer a cada dia no Espírito e na palavra do Senhor. E também eu quero pedir, amados irmãos, para obedecer o protocolo do Ministério da Saúde, para procurar obedecer aquilo que são os procedimentos, aquilo que são os protocolos do Ministério da Saúde, né? Eu estou a falar do uso dos equipamentos de proteção individual disponível, eu estou a falar da máscara, estou a falar do uso de desinfetantes padronizado pelo Ministério da Saúde, estou a falar de desinfecção das mãos através da água e sabão, o uso de álcool, né, a 70%, e também a obrigatoriedade de ficar em casa. Fique em casa, só assim poderemos proteger os nossos familiares, só assim poderemos proteger a nós mesmos, assim poderemos proteger a nossa nação, poderemos proteger o mundo e, acima de tudo, Deus é fiel nas nossas vidas. Agindo Deus, ninguém impedirá. Que Deus ricamente abençoe o povo de Deus para hoje e para sempre. No nome santo de Jesus, receba o meu abraço. Iremos acompanhar aqui uma intervenção do evangelista Simão Charamba, daqui de Chimoio, que vai nos trazer uma palavra de exortação. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a meditar comigo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui a palavra fala de uma tempestade. A tempestade que se levantou enquanto o Senhor Jesus e os seus discípulos iam para outra margem. Diz a palavra do Senhor que a tempestade era tão grande que as ondas cobriam o barco. Havia uma grande aflição naquele barco. Havia um grande temor naquele barco. Mas eu quero destacar a atitude dos discípulos ao recorrer a Jesus. Foram até onde estava Jesus e pediram socorro. E disseram: Salve-nos que perecemos. E Jesus, levantando-se, repreendeu o mar e repreendeu os ventos. E eu quero dizer, amada igreja, amados irmãos, qualquer aflição, qualquer tempestade que puder vir nas nossas vidas, temos que nos aproximarmos de Jesus. Temos que falar com Jesus. Através da oração, nós podemos apresentar os nossos problemas, as nossas aflições, e Ele nos ouve e responde. Diz a palavra do Senhor que Jesus se levantou e repreendeu o mar e os ventos. E houve grande bonança. Quero dizer que o nosso Senhor Jesus, Ele se levanta a favor do seu povo. Ele se levanta a favor da sua igreja. Independentemente da aflição, da tempestade em que você está, o nosso Deus é maior que qualquer tempestade. Esta é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Deus abençoe. Amém. Ali está o grupo das senhoras. É um vídeo feito em 2000
10, numa conferência provincial das senhoras aqui em Chimoio. Portanto, vamos colocar este vídeo para podermos acompanhar a dança e o canto feito pelas senhoras. Nós fizemos o convite ao pastor Liedson Souza, que reside na cidade da Beira, pois ele é o pastor coordenador provincial da IEVC em Sofala. Mas antes que ele apresente-se, quero pedir ao nosso amado pastor Vasco Banzi, que ele reside na província de Tete, e ele dirige a igreja em Matundo. Ali está o pastor Vasco Banzi. Nós convidamos a ele para poder nos trazer uma oração. Ele vai orar pelo pregador, o pastor Liedson. Então, pastor Vasco, por favor, faça uma oração para ouvirmos a palavra do Senhor. Senhor, amados, neste momento nós estaremos orando ao Senhor para pedir que Ele possa tomar a dianteira deste momento em que estamos prestes a ouvirmos a palavra de Deus. Então eu lhe convido para que juntos possamos orar, para pedirmos ao Senhor para nos abençoar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Soberano Deus e Pai, diante da Sua presença, queremos lhe agradecer por esta oportunidade, por este privilégio, por esta honra que o Senhor nos dá de podermos ouvir a Sua sagrada palavra, que é vida para todos aqueles que neles creem nesta palavra. Senhor, pedimos que no nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar a graça, a revelação, a unção sobre a vida do seu servo, o qual estará nos abençoando neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Permita, Pai, que esta palavra não caia em terra alheia, mas que ela possa cair nos nossos corações e ela possa trabalhar, trazer efeitos naquilo que o Senhor pretende fazer com a vida de cada um de nós, enquanto aqui na terra nos preparando para os céus. No nome do nosso Senhor Jesus, oramos e lhe agradecemos na certeza de que Tu és Deus, hoje para todo sempre, meu Pai. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus ricamente nos abençoe. Muito bem. Eu havia dito que o pastor Liedson Souza é o coordenador provincial da IEVC de Sofala, mas também ele, ao nível da nação, ele é o segundo vice-presidente. Portanto, segundo vice-presidente da Igreja Evangélica Visão Cristã. É dele que nós ouviremos a pregação. E queremos agora pedir a ele para que nos traga a palavra e pedirmos a todos para que prestem atenção, para que escutem. Vamos escutar esta palavra com muita atenção, porque ela vai nos abençoar. Amém?
a toda a Igreja do Senhor na província de Manica, especial cidade de Chimoio, os nossos pastores e evangelistas convencionados da IEVC, que fazem parte dessa província maravilhosa. Com muito carinho nós queremos também saudar o nosso pastor vice-presidente, pastor Pindula, que é coordenador em Manica. É uma alegria e nos sentimos honrados pelo convite de poder fazer parte nesse momento especial, que é transmitir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. De uma maneira diferente daquilo que estamos habituados, é evidente, assim como Manica, a província que só fala também, está nesse desafio de online manter a igreja unida e interagindo com a obra do Senhor. Que bom termos a oportunidade de estar servindo ao Senhor Jesus Cristo, apesar do isolamento social. Essa distância que nos separa como província e ao mesmo tempo nos separa localmente, irmão para com irmão, ela pode ser diminuída através das nossas páginas em redes sociais. Glórias a Deus pela oportunidade de continuar falando do amor de Jesus para a sua vida, para a sua família. Gratos mais uma vez ao convite a nós feito, e eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor nesses 15, 20 minutos que estaremos aqui transmitindo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Vamos ler um texto muito conhecido, um texto que é uma história que já foi motivos e razões de filmes, né? Várias ocasiões nós vamos ver aí as pessoas falando, comentando, ilustrando quadros, esse momento tão especial na vida dos discípulos. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 27. Amém? Mateus 14, versículo de número 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Esse é um texto, com certeza, que você já leu, ou pelo menos você já ouviu alguém ministrar sobre ele. O texto começa após Jesus ter terminado os estudos e pregações para a multidão, e Jesus convida os seus discípulos a entrarem no barco e dá uma ordem para ele: passem para o outro lado. Enquanto eles passavam para o outro lado, Jesus Cristo ele vai para a oração. E aí é interessante pensarmos um pouco sobre isso, o quanto a oração é importante para a vida de um cristão. Você tem o hábito de orar, você tem o hábito de conversar com Deus, assim como nós nos alimentamos e bebemos água e a comida, se faz de grande importância encararmos da mesma maneira a oração. A oração é o fôlego, é o alimento do crente. A oração é conversar com Deus. A leitura da palavra e a oração é aonde nós bebemos e nos alimentamos e nos fortificamos em Cristo Jesus. Jesus Cristo operava grandes milagres. E o segredo de Cristo fazer tantos milagres tão maravilhosos era exatamente a oração. Cristo se destina ao monte para orar. Os seus discípulos entram no barco e eles seguem adiante. A primeira lição desse texto é a importância da oração. Será que você só tinha o hábito de orar na igreja no momento das atividades? Será que você só tinha o hábito de orar enquanto estava incentivado junto aos irmãos? E quem sabe nesse período em que estamos ausentes da casa de oração, você pode ter relaxado, você pode ter se descuidado desse momento tão especial que é a oração. Então eu lhe convido desde já
a ter um cuidado especial com essa causa. Jesus operou grandes milagres e fez grandes coisas, mas a base das vitórias, a base de Cristo ser alguém tão espetacular, era exatamente a sua relação íntima que ele tinha com Deus através da oração. Você também pode alcançar níveis espirituais maravilhosos através da oração. Pastor, eu gostaria de orar e ver pessoas sendo curadas. Você precisa orar. Eu gostaria que os dons se manifestassem em minha vida. O Espírito Santo tem dons para a sua vida, mas é necessário a oração. A partir desse momento, Jesus vai ao monte e os discípulos entram no barco e começam a jornada deles para outra margem daquele mar da Galileia. No início, estava tudo bem, as coisas caminhando tudo bem, mas no decorrer dessa viagem, a Bíblia fala que começou a soprar ventos contrários e isso dificultou grandemente aquela viagem dos discípulos. Parece até com aquilo que nós estávamos vivendo. Parecia que o nosso barco estava indo tão bem, tão tranquilo. O vento até nos era favorável. Igrejas crescendo, igrejas sendo reabilitadas, construções novas surgindo. Você, quem sabe, crescendo em conhecimento, aprendizado, ministerialmente dentro da igreja. E de uma hora para outra, um vento contrário, inesperado, vem e se abate sobre nós. Esse vento é exatamente essa pandemia, esse momento que eu e você está vivendo. O mundo inteiro está vivenciando essa situação que fecha igrejas, onde as pessoas já não podem mais estar em comunidade e temos dificuldades daquilo que nós estamos tão habituados, que é se reunir para adorarmos e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, talvez você esteja exatamente nesse barco, e esse barco também pode significar a vida. Situações em que nós vamos vivendo de uma maneira tão tranquila, as coisas vão acontecendo de uma maneira tão boa, e de uma hora para outra parece que tudo começa a dar errado. O vento sopra ao contrário. Talvez você no emprego esteja enfrentando sérias dificuldades, o vento está soprando o contrário. Talvez você no seu casamento, na sua família, você está enfrentando sérias dificuldades. O vento está soprando o contrário. Enquanto Cristo está no monte, os discípulos agora começam uma batalha no meio do mar. É interessante lembrar que vários desses discípulos eram homens experientes, homens conhecedores do mar, pessoas que conheciam exatamente o que poderiam fazer no meio de uma tempestade, mas já estavam ali lutando para manter o equilíbrio e manter a rota apesar da tempestade. Manter a rota e o objetivo no meio de dificuldades não é fácil, porque a dificuldade traz desânimo, a dificuldade muitas vezes traz tristeza, ela traz angústia e muitas vezes nós queremos parar. Mas hoje Deus está dizendo para você, continue a jornada que Deus apontou para a sua vida. Continue lutando pelo seu casamento, continue lutando pela sua família, continue remando no vento, apesar dele ser contrário, decidindo estar do lado do seu esposo, do lado da sua esposa, do lado dos seus filhos, valente pelejando pelo seu emprego e aí por diante. Nas diversas situações da vida, se faz necessário que eu e você tenham uma decisão de não parar de remar. Ao contrário disso, continuar procurando fazer a vontade do Senhor. A Bíblia vai mostrar que na quarta vigília da noite, isso vai ser mais ou menos de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã, Jesus ele desce do monte e começa a andar sobre as águas em direção ao barco, porque esse barco agora estava no meio do mar e Jesus vem andando em direção a ele. Imagina os discípulos que estavam ali numa peleja grande, tentando avançar e o vento puxando para trás. A dificuldade estava grande, as ondas revoltas, a situação estava bem problemática e de repente Jesus ele vem se aproximando. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Ao olhar para o mar e ver alguém andando sobre as águas, meu Deus do céu! A Bíblia é muito clara ao dizer que eles começam a gritar. Eles começam a gritar porque eles pensam que ali está um fantasma. E gritam, olha, um fantasma. Eles gritam, olha, um fantasma. É tão interessante
interessante isso, porque no meio das nossas dificuldades, tem momentos que a gente para, começa a olhar para a Bíblia e às vezes podemos dar espaço no nosso coração e na nossa mente para a dúvida. Fantasma é uma imagem irreal daquilo que já não existe mais. E existem pessoas que muitas vezes, por causa de enfermidades, por causa de dificuldades, seja no seio familiar, seja na área profissional, na área educacional, pessoas que param, lamentam, pessoas que sofrem, pessoas que sentem uma tristeza grande na sua vida e muitas vezes têm clamado a Deus. Você consegue imaginar o quantos discípulos clamaram a Deus no momento que eles estavam enfrentando aquele vento contrário? Vocês conseguem ter a ideia o quanto eles com certeza pediram a Deus para acalmar a tempestade, acalmar aquele vento? Porque eles também já tinham visto Jesus fazer exatamente isso. E muitas vezes, no meio de uma enfermidade, no meio de uma tristeza, de uma angústia, de um momento de decepção ou de confronto que nós estamos enfrentando na nossa vida, nós olhamos para Deus e queremos que o Senhor haja de imediato. Olhamos para Deus e dizemos: Senhor, por que tu não nos cura? Senhor, por que tu não abre uma porta de emprego? Jesus, por que tu não chega com urgência e muda o coração do meu esposo ou muda o coração da minha esposa? Às vezes clamamos angustiados, clamamos desesperados e aquele Deus que olhamos para a Bíblia, que fez tanto milagre, ele parece uma imagem distante. Ele parece uma imagem não real. Os discípulos no meio do barco olharam e viram a Cristo, mas na verdade viram ele como se fosse um fantasma, algo que não existe. Há pessoas que no meio de tudo isso eles começam a parar e dizer: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele está vendo a minha situação? Será que Deus se importa com aquilo que eu estou passando? Ouça o que eu vou lhe dizer. O Senhor Jesus Cristo hoje está dizendo ao seu coração: eu me importo com a luta que você enfrenta, sim. Eu me importo com a peleja que você está passando. Eu me importo com cada lágrima que cai dos seus olhos no meio de toda angústia e sofrimento que você tem enfrentado. Creia em Deus, não desista, não passe a olhar para Cristo como se Cristo fosse apenas um conto de fadas, uma história contada. Ele cura, mas curou lá na Bíblia, agora parece que já não cura mais. Ele acalma a tempestade, mas acalma lá na Bíblia, agora aqui parece que ele não acalma mais. Ele já fez tantos milagres, mas parece que aqui o mar já não abre e o fogo, no lugar de nós andarmos e não nos queimarmos, esse fogo está nos queimando e queimando muito. Parece que nós olhamos para o Deus da Bíblia como se fosse um, e olhamos para nós como: ei, eu acho que eu sou um crente, ok, eu creio em Deus, Ele vai me levar para o céu, mas os milagres ficaram só restritos à Bíblia e ponto final. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Hebreus diz que o teu Jesus e o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que aquele mesmo Jesus que operou lá na palavra, Ele opera hoje e também amanhã continuará operando grandes sinais e maravilhas. Talvez você esteja quase desistindo, mas Deus está hoje dizendo para você: não desista, mantenha-se firme, mantenha-se forte, creia em Deus e creia no poder da sua palavra. Os discípulos gritaram porque pensaram que era um fantasma, e Jesus ele vai dizer algo muito especial no meio daquele medo, daquela gritaria. Jesus ele vai dizer: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele está dizendo: tenham coragem, eu estou aqui. Jesus está dizendo, no meio da angústia que você está vivendo, da dificuldade, da tempestade, dos ventos contrários, da pandemia em que nós estamos vivendo, onde pessoas têm perdido a fé, onde pessoas têm se deixado entrar em pânico por causa do risco iminente e da incerteza de futuro que cada um de nós passamos. Jesus está dizendo hoje para você: coragem, sou eu continuo mesmo, eu continuo operando, eu posso livrar a tua casa, eu posso proteger a sua vida. Você precisa entender que o Senhor Jesus está do nosso lado nessa peleja. Quando ele diz coragem sou eu, Pedro, que estava no barco, abatido pelas ondas, causticado pelo vento, tantas coisas estando acontecendo ali, você vai ver algo tão legal. Pedro ele diz: Senhor, se és, deixa eu ir aí. Se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem.
Ele sai do que existia ainda de concreto. O barco, apesar de estar balançando, parecia ainda dar segurança. Mas ele está pisando na madeira ali dentro, apesar de estar balançando, mas é algo que dá firmeza para ele. Mas ele observou e ele disse assim: se Jesus está sobre as águas, lá é um local mais seguro do que aqui. Pedro ele resolve sair daquilo que é material, de uma visão materialista para uma visão espiritual. Ele consegue, ele quer dar um passo espetacular. Qual é o passo que Pedro ele quer dar? Ele quer avançar daquilo que é material e passar a andar segundo aquilo que é espiritual. Talvez você esteja tomado de angústia, tomado de medo e cercado de problemas, achando que vai dar tudo errado, exatamente porque os seus olhos estão sobre a terra. Você não está vendo Jesus como Ele é. O teu Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. E sim, é Ele que é o Criador dos céus e da terra, é Ele quem pode fazer todas as coisas e você precisa desenvolver a sua fé nesse Deus Todo-Poderoso, porque este Deus está pronto para te ajudar. Pedro percebeu que ficar no barco era insegurança, mas estar com Jesus no meio do mar era um lugar mais seguro. Se você eliminar a sua visão materialista de apenas querer se firmar nas coisas, querer se apegar às coisas, mas cadê o medicamento? O que é que está acontecendo? Cadê o meu dinheiro? Ah, se alguém viesse aqui aconselhar, o Senhor está dizendo: deixe a visão material e passe a ter uma visão espiritual. É isso que Deus está dizendo para você. Pedro ele pula do barco e ele vai andando sobre as águas na direção de Jesus. Você pode dizer assim: pastor, não é fácil tomar essa decisão. Largar as nossas convicções, deixar o barco é renunciar à segurança, é renunciar às nossas crenças, às nossas tradições, é renunciar àquilo que nos apega e nos deixa apegado às coisas materiais, para acreditar a 100% na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro realmente teve essa dificuldade. Na caminhada, no processo de aprendizado para se aproximar de Jesus, a Bíblia é muito clara ao dizer que o vento começou a soprar sobre ele e ele, ao sentir o forte vento, teve medo. Ouça, ao sentir o forte vento, ele teve medo e começou a afundar. Não é fácil mudar uma mente materialista para uma mente espiritual, sair do que é material para ir para perto de Cristo, deixar as nossas convicções para absorver as convicções de Cristo, olhar que no meio de toda dificuldade o Senhor continua conosco. Ah, você tem todos os motivos para ser triste, alguém diz, mas como se manter alegre no meio de tudo isso? É ter uma visão espiritual, saber que Deus não te desamparou e continua do seu lado cuidando de você. Pedro, ele começa a ir e depois começa a afundar, quando ele deixa se levar pelas circunstâncias. Muitas vezes temos caminhado bem, mas de repente começamos a afundar ao tentar resolver as coisas segundo a nossa própria vontade. Olhamos e dizemos, mas não há como eu conseguir, não há como eu alcançar a colocação, não há como eu resolver esse problema em casa, não há como eu deixar escapar da situação no trabalho. A gente começa a olhar para as circunstâncias e entra a dúvida. E a dúvida, querido, é um grande empecilho para você alcançar a sua vitória. Não estamos falando de uma fé irracional, estamos falando de uma fé racional, onde nós cremos, mesmo que tudo esteja contrário, porque nós sabemos no Deus em quem temos crido. Pedro começa a afundar. E aqui nós temos uma outra lição. Pedro era pescador. Pedro estava acostumado com o mar, estava acostumado com as águas. É evidente, ele poderia de repente começar a nadar agora em busca do barco, aonde ele tinha a segurança anterior. Mas quando ele começa a afundar, ele clama por Cristo Jesus. Ele não vai firmar a sua convicção na sua experiência de nadador, de pescador. Ele não vai se firmar dizendo, eu vou conseguir escapar segundo um plano que eu tenho. Mas ao contrário disso, ele olha para Cristo, que está ali firme sobre as águas, como se estivesse em terra. Aquele Deus Todo-Poderoso ali está, e ele percebe que é melhor abrir mão da sua experiência, das suas convicções, daquilo que ele poderia fazer ou do seu próprio jeitinho para resolver os problemas e agarrar-se a Cristo
E aí foi o que ele fez. Ele clama a Jesus quando ele vê que está afundando. E Jesus estende sua mão e o segura. Outro milagre acontece. Alguém que está sobre as águas, apoiar alguém que está afundando e trazê-lo para cima das águas outra vez. Isso mostra o poder do nosso Deus. Deus está dizendo aqui para você, através de Cristo Jesus, Ele está dizendo de uma maneira muito clara: se você crê, a sua situação pode ser mudada. Não confie no seu próprio braço, na sua própria força, na sua inteligência, na sua licenciatura. Confie no Deus que conhece todas as coisas. Provérbios 16:1 diz que o homem faz os planos no seu coração, mas a resposta certa vem de Deus. Somente Deus pode prosperar você no momento de uma adversidade tão grande quanto essa. Talvez você esteja afundando, talvez você esteja afundando em sentimentos psicológicos, em angústia, ou mesmo em situações materiais. Hoje o Senhor estende as suas mãos para você se você clamar para Ele. E Ele tira você do meio desse lamaçal que está tentando te engolir, te sufocar, para dar uma bênção especial sobre a sua vida. Cristo, Ele levanta Pedro e ambos caminham até o barco, e diz a Bíblia que entrando Jesus no barco, o mar se acalmou. Se Jesus entrar na tua casa, na tua vida, se você permitir que Ele tome conta de todas as coisas que está aí dentro, todas as coisas voltarão a estar em ordem. O que sopra contra há de acalmar, mas tudo isso é no tempo de Deus. Os discípulos lutaram durante muito tempo até Jesus chegar. Você diz, mas por que Deus demora tanto? Preste atenção numa coisa, preste bem atenção numa coisa. Cristo não demora. Na verdade, Ele é a eternidade, mas nós vivemos na ansiedade. O ansioso quer que as coisas aconteçam de imediato. E aquele que é eterno sabe que as coisas devem acontecer no devido tempo, na hora certa. Você está aprendendo uma lição no meio da tempestade. Aprenda a lição de depender de Deus e não das coisas materiais. Aprenda que você vai estar mais seguro nos braços de Jesus do que dentro desse barquinho que você tem defendido de todas as maneiras. Pule do barco, se entregue a Jesus de uma maneira completa para Ele gerenciar todas as áreas da sua vida. E você vai ver que na hora certa, Jesus entrará para dentro do seu barquinho e colocará as coisas em ordem, e Ele vai voltar a arrumar na direção certa. Querido, confia em Deus, que Deus te abençoe em todas as coisas. Um abraço mais uma vez especial a toda a Igreja do Senhor em Manica, que essa palavra que veio da parte de Deus ache espaço em seu coração. Gratos mais uma vez pelo convite, que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso culto. Mais uma apresentação. Quero agradecer a todos por termos feito este culto, por termos participado em mais um culto dominical. Não se esqueça, cuide-se do coronavírus. Oh, mini. Ginger, let's go. Ladies and gentlemen, it's your boy E-Ben, alongside Kelly Leon on this one. Let's go. Huh. Today.
mama, papa, everybody better come around. Tell your uncle, auntie, everybody better come around. Go tell it on the street and let them know. Go tell it on the mountain and let them know. Lift up hands if you believe. And you're ready to deliver. In the name of Jesus, God, you answer prayers. Hallelujah. You will never live the way you came. Today, 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 Now this reminds me of a song we used to sing way back, but it makes a lot of sense on this track. Check this. Today is your miracle day. 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 Today, 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 let me hear today. Today.